fosse uma matéria que na concepção deles tivesse uma conotação subversiva. Então, por conta dessa aberração do governo, a tropa assim surgiu novamente. Em 2014 tivemos uma outra movimentação, não apenas para segurar aquilo que foi conquistado em 2014, mas para garantir que o estatuto que fosse pautado para ser votado fosse aquele estatuto que foi fruto da construção de todas as associações com a representação do governo. Para além disso, também tem o Código de Ética, que é uma proposta específica da ASPA, que muda a forma de se punir os policiais militares, né? É algo bem mais moderno. A Polícia Militar de Minas Gerais já tem, outras polícias no Brasil já têm. Inclusive o Congresso Nacional caminha no sentido de acabar com os regulamentos disciplinares e aprovar códigos de ética dentro das polícias militares do Estado. Esses regulamentos disciplinares que você se refere aí, eles são herdados do sistema instaurado pela ditadura militar? Sim, sem dúvida. A gente costuma dizer que a gente saiu da ditadura, mas as pessoas esquecem que polícia também é ou deveria ser cidadã, né? E a maioria das legislações que nos regem, elas são oriundas ainda do período da ditadura militar. Então tem coisas assim que são aberrantes, né, na nossa legislação. Inclusive o Congresso Nacional, em uma das suas comissões, se eu não me engano foi a CCJ, conseguiu agora derrubar a prisão administrativa. O cara de repente, o comandante de repente não dormiu bem com sua mulher à noite, ele olha para sua cara, achou que você olhou com a cara feia para ele, e ele vai arrumar um motivo para lhe prender e você vai ficar lá preso à disposição dele. Então isso está acabando na Polícia Militar, mas graças à força que nós estamos adquirindo no meio político, né? Hoje temos vários representantes comprometidos com a categoria, no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas de vários estados, nas câmaras de vereadores. Então hoje somos um pouco mais respeitados por conta dessa representação. O fim da prisão administrativa é uma das pautas do movimento? Não necessariamente. Não é do movimento local, mas desse ideal de justiça e verdade? Sim, com certeza. Não apenas o fim da prisão administrativa, porque ele é só talvez um fiozinho da meada, mas a nossa principal bandeira de luta hoje, por exemplo, é a desmilitarização. É isso que eu queria chegar. Eu gostaria de entender o que funciona, o que é na prática a desmilitarização, porque a palavra sugere como se o militar ia perder algum tipo de poder, né? Exato. Fazer essa confusão, não sei. Exato. Inclusive tem muitos companheiros que são contra a desmilitarização porque eles entendem isso, né? Que eles vão perder algum tipo de poder, que vão deixar de usar farda. E sob esse ponto de vista nada muda. O que muda na verdade é a lógica de atuação da polícia. Porque quando você fala em militarismo, e o militarismo eu entendo que ele se adequa muito bem ao exército, existe uma lógica dentro desse contexto de militarismo que o policial, o soldado, enfim, o combatente, ele é formado para combater, ele é formado para exterminar o outro. E dentro da polícia militar, é uma polícia que a gente vai lidar com as comunidades, essa lógica tem que ser diferente. A lógica tem que ser de proteção, tem que ser de prevenção. É óbvio que em algum momento a gente vai precisar ir para o combate, vai precisar ir para o confronto, porque se você entra numa determinada favela e você é recebido a bala, é óbvio que você não vai com flores, você não vai com bombom. Você tem que ir com bala também. Isso é uma realidade dura, mas infelizmente a gente tem que aceitar porque esse é o contexto em que o nosso país vive. Mas você, por exemplo, não deixaria de usar farda. A polícia ia continuar sendo uma polícia ostensiva. O que ia acabar eram essas aberrações, é o que a gente chama de R-Quero dentro da polícia. O que é R-Quero? Muitos dos regulamentos começam com a letra R, né? RDPM, R não sei o quê, porque tudo é regulamento, RDPM, regulamento disciplinar da PM. Enfim, e todos os R's que tem nas nossas legislações. Aí a gente costuma dizer que é o R-Quero, porque assim, a maioria ou boa parte dos comandantes, eles só usam os regulamentos das polícias militares quando é para punir o policial. Então, aquilo que é direito, eles esquecem. Aquilo que é dever, eles cobram. E a gente chama de R-Quero porque o quero é a vontade do comandante. Então esqueça o regulamento, é a minha vontade que vai se sobrepor àquilo que determina a lei. Então quando a gente pensa em acabar com o militarismo dentro da polícia militar, é para acabar essa lógica de que o comandante é detentor da sua vida. Nosso regulamento, por exemplo, prevê que pederastia é crime, ou seja, o cara não pode ser homossexual e ser policial. É óbvio que está em desuso
porque a Constituição não considera Mas isso ainda né? está lá no texto Mas que está em vigor. Sim. O homossexual, o policial, por exemplo, para casar, ele tem que pedir permissão ao comandante. É óbvio que tudo isso está em desuso, mas está na lei. E se está na lei e em qualquer momento aí o cara quiser cobrar, ele pode cobrar, porque é legal, pode ser imoral, pode ser até inconstitucional, mas até que se discuta a constitucionalidade desses dispositivos que estão na lei, o cara não está errado, porque é vigente, né? Então, a principal bandeira de luta nossa hoje, em nível nacional, é a desmilitarização das polícias. Você é pedagogo, né? E atua também como professor? Isso, eu atuo na rede municipal, na escola nucleada de Aritaguaúna, ali no São José. Sou supervisor escolar lá. E como é que um pedagogo encara esse tipo de estrutura que me parece arcaica do militarismo, até do ponto de vista da formação de praças e oficiais que vão atuar na rua, né? Que vão atuar às vezes também com estudantes? É um paradoxo, porque assim, na polícia militar eu sempre trabalhei muito mais ligado à prevenção do que à repressão. Talvez, eu tenho 10 anos de polícia, talvez isso esteja bem dividido, né? Porque meus 5 primeiros anos na polícia foi um trabalho muito mais de prevenção. Então eu trabalhei na ronda escolar, eu fui instrutor de curso de soldado, de sargento. Hoje não me chamam mais porque me veem como subversivo. Então imagine que eu tinha uma disciplina que trabalhava das questões étnico-raciais e de gênero dentro da PM, que eu sou especialista pela UESC em Educação e Relações Étnico-Raciais. Na época só tinha eu na polícia aqui na região com essa formação. E eu trabalhei também, enfim, dentro da ronda escolar, atuando nas mais diversas áreas, né? Prevenção ao uso de drogas, tratando das questões que são elementos geradores de violência. E aí nos últimos 5 anos eu trabalhei mais na repressão, né? Viatura, trabalhei na Rondesp, que foi inclusive no período que ocorreu essa movimentação na polícia. Então, para mim, é um paradoxo muito grande, porque tudo aquilo que eu prego, tudo aquilo que eu acredito e aquilo que eu procuro vivenciar na educação e passar para as pessoas com as quais eu convivo, tanto alunos quanto professores, que é o segmento em que eu atuo, eu tenho que mostrar que a gente precisa se subverter, não subverter a ordem que está estabelecida, não subverter o direito que está posto, mas a gente precisa pelo menos ter a capacidade de criticar aquilo que está posto para que a dinâmica social ela possa se amoldando, ela possa se renovando. E dentro da polícia, tudo que eles não querem é isso. Então as pessoas que pensam na polícia, elas são mal vistas. As pessoas que reclamam dentro da polícia, elas são mal vistas. Porque hoje é muito mais fácil você colocar um policial que critica o governo, que critica o comando para fora, do que você colocar um policial que é marginal. Um policial que pega dinheiro do tráfico, um policial que extorque as pessoas na rua. Porque aquele ali não incomoda a estrutura de poder, mas quem pensa incomoda a estrutura de poder. Então, para mim, é um paradoxo muito grande, porque num campo onde eu atuo, onde as questões do pensamento e do criticismo elas são muito latentes, a gente pratica isso cotidianamente. E dentro da polícia, sequer temos o direito de pensar. Então, é um paradoxo muito grande, mas graças a Deus até que eu consegui conviver bem com isso. E agora, como eu sou na concepção deles, porque embora eles me tirem da polícia, eles nunca tirarão a polícia de mim, eu posso dizer uma coisa, que eu não como ex-policial, mas como alguém que está afastado por um período, que hoje eu me sinto mais tranquilo, porque hoje eu já não vivo mais nesse conflito interno aí, entendeu? Tanto dentro da polícia, porque eu vou continuar atuando, eu continuo diretor da AFCA. É isso. Continuo diretor da AFCA. Não há nenhum impedimento. Não. Inclusive o Estatuto tem previsão. O Estatuto tem previsão, nós já prevendo que coisas desse tipo, que arbitrariedades desse tipo poderiam acontecer, nós temos uma previsão dentro do nosso Estatuto que o policial militar que for demitido por conta da luta, a entidade que deve pagar o salário dele, o mesmo salário que ele recebia na polícia, até o período do seu retorno. Então hoje, se por exemplo, nós não tivéssemos um deputado, que é o deputado Príncipe, e ele vai colocar os 4 policiais que até agora foram demitidos para trabalhar no seu gabinete, a entidade pagaria os nossos salários, sem problema nenhum. Então, toda a tropa está mobilizada no sentido de ajudar, de querer fazer vaquinha e tal,
mas a gente fica tranquilo porque tanto temos a entidade aí para nos salvaguardar, como temos o deputado Soldado Prisco, que ele sempre disse que o mandato dele era um mandato para a categoria, então não seria justo que fôssemos demitidos por uma luta de classe e ficássemos aí sem as condições básicas de sobrevivência, né, que o nosso salário nos proporciona. Então, certamente, mais cedo ou mais tarde, todos vamos para o gabinete dele, até que a justiça nos conceda o retorno. As demissões, na sua opinião, criminalizam o movimento de classe? Eles tentam criminalizar com as demissões. Primeiro tentaram criminalizar fazendo-se valer da força da mídia, né, do quarto poder. Então aquelas degravações do Prisco com o menino lá de Vitória da Conquista, que saíram, que foram assim editadas, a gente tem cópia de toda a fala, e aquilo ali foi absurdamente editado para tentar jogar a opinião pública contra a gente. Não conseguiram, porque as verdades vieram à tona e todo mundo viu a resposta que a polícia e que a sociedade baiana deu nas urnas, elegendo o Prisco aí o terceiro deputado mais votado da Bahia com mais de 108 mil votos. Não conseguiram se valer da mídia para marginalizar as pessoas, para criminalizar o movimento, tentam agora por meio dessas exclusões. Asseguramos também que não vão conseguir, porque assim, as manifestações de apoio são as mais diversas, desde as figuras mais ilustres da cidade, como de pessoas mais simples, que sabem que o que estão fazendo conosco são arbitrariedades e é uma tentativa, mais uma vez, que eu acredito que não vai prosperar, de nos criminalizar. Agora mesmo eu tenho sido convidado por alguns programas de rádio para ir lá explicar o que está acontecendo. Você já falou em algum lugar sobre isso? Falei ontem no programa do Denis Dória, o Verdade Bendita. Várias pessoas receberam uma mensagem agora de um radialista da cidade também, o pedagogo Joselito, que mandou um áudio, soltou um áudio aí, manifestação do deputado Bebeto, manifestação do vereador Soldado Gilvan, manifestação do vereador Cabo Geoás, lá do Rio Grande do Norte, que certamente vai colocar algo para ser votado naquele plenário em relação a essa demissão. Então, assim, essa é uma demissão que extrapolou, na verdade, os muros da cidade, os muros do Estado, e todos estão mobilizados no sentido de que o governo reveja essa posição, porque, na verdade, eles estão colocando uma pessoa que pode muito mais ajudar no processo de melhoria da segurança pública da Bahia do que, de fato, atrapalhar. E aí eu faço questão também de pontuar que não é só a minha demissão, não é só a demissão de Augusto Júnior que tem provocado isso. É a demissão da Soldado Jeane, é a demissão do Soldado Rocha, é a demissão de um cara que eu admiro por demais, um homem inteligentíssimo, pai de família assim, maravilhoso, que é o companheiro Cabo Josafá, e esses dois últimos que eu citei foram demitidos, se não me engano, no mês passado, no mês retrasado, não lembro bem a data, me parece aí que foi em setembro. Desde 2012, depois do acordo, quantos policiais foram demitidos por causa do envolvimento com... Por conta dessa mobilização, 4 policiais. Primeiro o soldado Cabo Josafá e soldado Rocha, e agora soldado Jeane e eu, Augusto Júnior. E há algum policial respondendo a algum tipo de processo vinculado às manifestações do ano passado? Do ano passado, até onde eu sei, não. O que me consta é que foram abertos alguns IPM, que são inquéritos policiais militares, que não chegam a ser algum tipo de processo, mas é um procedimento investigativo cujo objetivo é buscar indícios de autoria e materialidade. Então, a partir dos resultados desses IPM, é que essas pessoas poderão responder PDS, PAD, e se de algum modo a justiça entender, até alguma ação criminal. Mas eu acredito que com relação aos movimentos de 2014, isso não deve ocorrer, e aí é preciso que se pontue um dado importante. Essa foi uma manifestação que contou com o apoio maciço dos oficiais, ou seja, daqueles que comandam a Polícia Militar. Então, eu acho pouquíssimo provável que haja alguma apuração mais profunda no sentido de tentar penalizar alguém que tenha participado dessas movimentações. Mas você falou que houve uma tentativa de jogar a opinião pública contra a polícia. Sempre que acontece alguma mobilização, há um clima de tensão, né, social, as pessoas ficam preocupadas com a falta de policiamento nas ruas.
E tem gente que apontou também que os policiais se envolveram também em ações para aumentar essa sensação de segurança. Você já testemunhou ou já soube informações sobre esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento? Eu soube. Que acaba prejudicando o Sim, claro. Soube por meio da mídia. Não duvido que isso tenha acontecido. Aqui em Ilhéus eu asseguro que não aconteceu. Pelo seguinte, eu até comentei isso ontem no programa. Nós tivemos 11 dias de efetiva mobilização, que de fato a mobilização só começou aqui quando as informações chegaram de Salvador, com um grupo que eu desloquei daqui para lá. Então, a partir daquele dia, a gente entrou num estado, entre aspas, de despoliciamento. Toda a polícia estava aquartelada, mas em nenhum momento a polícia deixou de atender nenhuma chamada do 190. Tanto que, se vocês pegarem a estatística do período, do dia 2, se eu não me engano, de fevereiro ao dia 12, dia 1º ou dia 2, não lembro, ao dia 12, os índices de homicídio aqui na cidade foram baixíssimos a se considerar, às vezes tem 3, 4 mortes em um fim de semana. Então, naquele período, nós pegamos 2 finais de semana e ocorreram apenas 4 homicídios na cidade, de modo que, mesmo que a polícia estivesse numa situação de normalidade, esses homicídios não poderiam ter sido evitados. Um, porque foram 2 usuários de droga que eram casados, por algum motivo a mulher esfaqueou o marido lá, não sei se por conta de droga, não sei se crime passional, mas foi um crime que ocorreu dentro da casa. Um outro, que provavelmente foi fruto de dívida de droga no bairro de Antônio Vilela, lá na Baixada, e outro foi uma situação de troca de tiro entre marginais ali nas imediações do início da Avenida Itabuna, ali naquele posto de combustível, e eles trocaram tiro e 2 elementos vieram a óbito por disputa mesmo de ponto de trás. Isso em 2014. Isso em 2012. E aí vale ressaltar que nesse mesmo dia, imediatamente os policiais foram deslocados, não foram de viatura, porque o que a gente queria garantir não era a insegurança da população, mas era fazer com que a ideia de que o nosso movimento tinha 100% de adesão era não colocar viatura na rua. Porque se você vê uma viatura na rua, se você vê um policial fardado, é óbvio que não tem movimentação. Então, na época, deslocava com o meu carro, deslocava com os carros particulares, os policiais foram e ainda conseguiram apreender uma arma. Então, nós não fomos irresponsáveis de deixar 180, 190 mil habitantes dessa cidade sem policiamento. Agora, em Salvador, por exemplo, o número de homicídios aumentou absurdamente. Inclusive, quando eu estava preso, 4 policiais foram acusados naquele período de fazer parte do grupo de extermínio. E aí eu não vou julgar se eles de fato faziam ou não faziam, porque não cabe a mim isso cabe à justiça dizer se eles faziam parte ou não. Mas o que foi divulgado à época é que esses policiais, eles aproveitaram o período de paralisação da polícia, onde o efetivo nas ruas era reduzido ou nenhum, e aí, como eles faziam segurança de alguns estabelecimentos comerciais, nas imediações, eles aproveitaram para estar pegando menino de rua e estar matando, para estar matando o pessoal que cometia pequenos furtos nas imediações. Agora, nunca ficou provado em processo algum, nem no que eles respondem, e alguns deles, inclusive, já foram excluídos da polícia, nunca ficou provado que havia qualquer ligação entre os policiais que estavam envolvidos no movimento e os policiais que cometeram esse tipo de crime. Então o governo tentou no primeiro momento sim vincular, mas por exemplo, você não tem uma gravação telefônica de Prisco, minha ou de qualquer outro policial se comunicando com esses policiais que na minha concepção não são policiais, eram marginais fardados, porque eu já sei que 2 deles foram demitidos. Então a imprensa tentou de algum modo vincular. Eu tenho matérias de jornal, na época eu estava preso, quando essas matérias começaram a sair, e quando eu li uma determinada matéria no jornal à tarde, que eu me dei conta, o cara estava preso lá comigo. 2 deles estavam presos. Um, inclusive, foi até preso recentemente aí, puxando carro. O cara é assaltante de carro. Então, eles tentaram, a todo momento, vincular esses elementos ao nosso movimento, mas em nenhum momento houve nem ação deliberada, nem ordem de qualquer uma das lideranças no sentido de se cometer esse crime para aterrorizar a população. A prisão é prisão administrativa também? É o nome da prisão que você passou? Você pegou? Foi. Na verdade, a minha prisão ela foi em decorrência do que eles me acusaram, né? Eu fui acusado de ter desertado. Depois do movimento,
acho que no dia 12 ou 13, eu não lembro, de fevereiro, eu deveria estar de serviço. 2012. Eu não compareci para o serviço, embora eu tivesse mandado um atestado. Eles desconsideraram o atestado. A partir daquele dia que eu deveria estar de serviço, começaram a contar o prazo. Eu não lembro se o prazo é 8 ou 12 dias. E quando se completou esse prazo, o cidadão que era o comandante da companhia deu minha parte de ausência, abriu-se um processo de deserção. Aí, a partir daquele momento ali, eu fui agregado, ou seja, eu fui afastado da polícia. Eles cortaram meu salário, inclusive, por conta disso. E quando eu me reapresentei, aí eu fui preso. Inclusive, no dia que eu fui preso, eu me apresentei no choque. No dia seguinte, saiu habeas corpus para todos os policiais, inclusive para mim também. Mas por conta desse processo de deserção, que foi todo eivado de ilegalidade, eu ainda fiquei preso 32 dias. De fevereiro a abril? Não foi em fevereiro não. Eu passei cerca de 45 dias afastado por conta das enfermidades. Eu não lembro bem a data assim, mas já deve ter sido no mês de março, final de março, início de abril. Tem mais alguma consideração que você quer fazer sobre? Não, eu sempre tenho, na verdade, encerrado minhas entrevistas agradecendo aí aos companheiros, a toda a sociedade ilhéense que reconhece a nossa luta, que sabe que de fato a nossa luta não foi uma luta corporativista, pura e simplesmente por melhoria salarial. A nossa luta foi uma luta pela segurança pública mesmo, tanto que depois várias viaturas foram adquiridas. A sociedade não sabe, mas quando eu trabalhava na Rondesp, tinha noite que na cidade de Ilhéus toda era 2, 3 viaturas rodando. Hoje cada companhia tem pelo menos 3 viaturas rodando aí. Então, na pior das hipóteses, se não tivermos aí a CIPA e a CAERP rodando aqui na cidade, na pior das hipóteses nós vamos ter 9 viaturas rodando na cidade. Equipamentos mais modernos, como armamentos, foram adquiridos para a polícia. Então, de algum modo, essa luta melhorou a segurança pública na cidade. Embora a gente compreenda que segurança pública não depende só de polícia, especialmente da polícia militar, né? Depende de uma série de ações sociais, de acesso à cultura, entretenimento, ao lazer, para a população. Mas a nossa luta ajudou nesse sentido a melhorar a segurança pública na cidade. E eu quero agradecer a todos os companheiros, a todas as pessoas da sociedade ilhéense, da Bahia, e por que não dizer alguns companheiros do Brasil, que têm sido solidários, que têm mandado mensagem, que têm, de algum modo, sentido. E quero dizer que a luta não vai parar, a luta vai continuar, porque, de fato, a tirania das pessoas que comandam a polícia, a tirania das pessoas que comandam esse Estado, serve de combustível para a gente continuar fazendo a luta e assegurar dias melhores aí, não apenas para a polícia militar, como para a sociedade baiana. Muito obrigado. Valeu.